Salve, salve, galera da Estação Penal! Estamos de volta para continuar a nossa série Direito Penal, parte geral. No vídeo anterior, nós começamos a trabalhar os pontos iniciais sobre lei penal no tempo. Vimos que a regra geral é a regra do tempus regit ato, ou seja, tutelará um crime a lei penal que estiver vigente no momento de sua conduta. E por que no momento de sua conduta? Porque nós vimos também que considera-se o crime praticado no momento de sua ação ou omissão, ou seja, nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. Dando prosseguimento, nós vimos que a regra geral é do tempus regit ato, ou seja, quando um crime é praticado, ele será tutelado, ou seja, sobre ele recairão a responsabilidade penal prevista em uma lei que esteja em vigor naquele momento. Mas vimos que nós temos uma regra de extra-atividade, ou seja, nós temos hipóteses de que uma lei já revogada possa produzir efeitos depois de sua revogação, hipótese de ultra-atividade, como também temos hipóteses em que uma lei que entre em vigor poderá produzir efeitos para antes de sua entrada em vigor, ou seja, hipótese de retroatividade. Em que casos isso se dará? Para definir quais são os casos, nós vamos ter que avaliar primeiramente se a lei é benéfica ao réu. Nós vimos quando estudamos lá atrás o princípio da legalidade que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. E como é que a gente vai saber se essa lei beneficia ou não o réu? Se essa lei melhora a condição do réu em algum aspecto? Nós vamos ter que avaliar a lei anterior. Ou seja, vamos ter que avaliar o que nós chamamos no direito penal de sucessão de leis penais no tempo. E a partir dessa análise, desse confronto entre instrumentos normativos, nós vamos chegar a basicamente 5 hipóteses. A primeira hipótese: uma conduta não era considerada crime e vem uma outra lei posterior que criminaliza aquela conduta. Essa lei incriminadora claramente é mais prejudicial ao indivíduo, ou seja, ela simplesmente transforma em crime o que não era crime. Tem como piorar? Duvido. Se tiver, bem, alguém pode me dizer, mas transformar uma conduta que não era crime em crime, definitivamente é mais prejudicial ao réu. Dessa forma, a lei penal só fará valer seus efeitos do momento em que entrar em vigor em diante. Não retroagirá. A outra possibilidade é que uma conduta já tipificada por uma determinada lei tenha seus efeitos penais agravados por uma lei posterior. Imagine o seguinte: homicídio, vem uma lei que aumente a pena mínima do homicídio simples de 6 para 8 anos. Essa lei é claramente mais prejudicial ao réu. Não poderá ela retroagir e fazer valer seus efeitos para trás. Seus efeitos seguirão a partir do momento de sua vigência. É a chamada lex gravio ou novatio legis impégios. Temos também as hipóteses que são contrárias a isso. Uma conduta que era considerada crime e vem uma nova lei que simplesmente descriminaliza essa conduta. São as hipóteses de abolitio criminis, de descriminalização de uma conduta típica. Tem como melhorar a situação do réu? Duvido, só se der dinheiro a ele, porque ele é réu, ele praticou uma conduta típica e vem uma nova lei posterior que diz: não, papai, esta conduta não é mais típica, esta conduta não é mais crime. Desta forma, como ela é muito benéfica ao réu, ela vai retroagir, ou seja, ela vai fazer valer seus efeitos para situações anteriores
a entrada de vigência, da sua vigência. A outra situação é uma lei que vem melhorar a situação do réu, que vem diminuir os efeitos penais que recairiam sobre aquele indivíduo, chamada Lex Melius, ou Novatio Legis in Melius. Imaginem que vem uma lei para diminuir a pena mínima do homicídio simples, que passaria de 6 para 3 anos. Esta lei, por ser mais benéfica ao indivíduo, ela vai retroagir e alcançar fatos anteriores à sua entrada de vigência. E a quinta hipótese é a hipótese do que nós chamamos de princípio da continuidade normativa típica, ou seja, um crime ele deixa de ser formalmente crime, mas permanece materialmente, ou seja, aquele artigo onde ele era previsto é revogado, mas as condutas ali previstas passam para outros delitos ou passa para outro delito, aí vai depender do caso concreto. Nesse caso não há modificação aparente da situação, vai ter que analisar quais são os efeitos que essa nova lei que alterou essa situação vai trazer para aquele indivíduo. Se ficou mais grave com essa alteração ou se não ficou, mas isso vai ter que analisar de acordo com o caso concreto. Além disso, nós temos que avaliar também a chamada lex tercia, ou seja, nós temos uma lei A que, vamos dizer, bota uma pena mínima de 6 anos para um homicídio simples. Teremos uma pena B que vai diminuir essa pena mínima para 5. E teremos uma lei C que revoga a B, que aumenta a pena para 7 anos. Nós sabemos que no momento da prática do crime valeria a pena A. No momento da sentença temos a lei C. Mas nesse meio tempo nós tivemos uma lei B que era mais benéfica ao indivíduo. Lá, no momento da sentença, nós utilizaremos a lei B, porque ela vai retroagir, alcançar o fato praticado lá em A e vai ultragir, porque ela é mais benéfica do que sua lei revogadora. Bem, pessoal, voltaremos no próximo vídeo ainda tratando sobre lei penal no tempo, com algumas observações importantes para que nós possamos ter o pleno entendimento acerca deste tema. Curtam, deem joinha, compartilhem e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau!